sobre a história de um casamento. Filme Netflix. Exatamente, escrito e dirigido por Noah Baumbach, lá de Francis Ha. Sim. Estrelado por Adam Driver e Scarlett Johansson. Eu vou dizer o seguinte, porrada na cara. Porrada na cara. Filme muito difícil, filme sobre términos de relacionamento. Você já terminou um relacionamento? Já. Você sabe como é. Só que eu fui o terminado, não o terminante. E juras, é aquela coisa. Você usou um chapéu de chifre? Não. Foi antes. Bota a vaca aí. Agora, Juras, vou te dizer uma coisa. Todo mundo sabe que acompanha essa minha Cavadura, eu sou advogado por profissão. Eu assisti esse filme com a minha mãe e ela se recusou a olhar na minha cara por 1 hora depois que o filme acabou. Eu, quando fui assistir esse filme, eu pensava assim, caraca, vai ser uma melancolia absurda, fim de relacionamento, brabíssimo. Só que quando eu fui assistindo, eu entendi que a temática que eles queriam colocar era a dificuldade de se terminar o relacionamento. Principalmente um casamento. Exatamente, porque quando a dica do filme é, não casem. Quando a gente chega no filme, a primeira cena que a gente tem é basicamente os dois tentando falar coisas boas. Adam Driver, Kylo Ren e Scarlett Johansson, Viúva Negra, Black Widow. Eles tentando falar coisas boas que vêm um no outro. Sim. Eles estão lá com o mediador, só que o procedimento não dá certo, porque eles já vão se separar. A questão da mediação é justamente para terminar em bons termos. E, inicialmente, a ideia é essa. Ele é um diretor de teatro. É muito paia isso, né? Pois é. Você quer terminar com a pessoa, você fala assim, ô pessoa, não quero mais estar com você. Não quero mais estar com você. A coisa é diferente, Juras. Um forte abraço. A coisa é diferente. Aí não, você tem que ficar fazendo cartinha. Eu acho que essa pessoa é boa. Se a pessoa é boa, por que você tá terminando? Só que tem um pequeno diferencial aqui, Juras. Você tá terminando que você não quer mais ver a pessoa na sua frente, Tem rapaz. um pequeno diferencial conhecido como filho. Morreu! Aqui, Jaz, bota a cruz em mim. Jaz. Tem alguns... Não, já tu tem algumas coisas já está enterradas pra... enterrada aí. Nesse caso aqui, eles têm uma coisa em comum que é o filho. Então eles têm que ter um relacionamento. Tem que ter um relacionamento. Pelo resto da vida. É isso. Por conta do filho. Cuidado ao ter filhos. E pra completar, os dois trabalham na mesma companhia de teatro. Ela como atriz e ele como diretor. E a companhia é dos dois. Então, existe esse relacionamento que tá terminando e que tá terminando também na área profissional. Vou dizer o seguinte, tirando a brincadeira aqui, é um filme que aparentemente ele é simples. O Noah Baumbach, ele tem uma filmografia que normalmente ele pega temáticas simples, mas quando ele começa a esmiuçar, elas se tornam extremamente complexas. A né? vida cotidiana é complexa. Exatamente, sobre pessoas, né? Ele fala sobre pessoas e suas histórias. E quando eles lidam sobre relacionamentos, é complicado. Por quê? Um término de um casamento, ele mexe na estrutura familiar como um todo, não só entre aquelas duas pessoas. Se tem filho, complica. Se as famílias são envolvidas, tipo, os pais da esposa, irmãos, não sei o quê, os pais do esposo, né? Se tem uma relação boa ali, você vai... Cara, quebra muita coisa, racha muita coisa. E o que ele tenta mostrar é que o quão é difícil, por exemplo, a personagem da Scarlett Johansson, ela dá o passo assim, cara, assina aqui esse papel de divórcio. Porque você percebe que ela tá guardando essa informação, né? Ela tá tentando fazer com que aconteça. Tem coisas que ela vai segurando, né? Tem coisas que são muito peculiares do sistema judiciário americano. Tem algumas regras que são muito particulares, especialmente quando você tá lidando, que o filme faz uma brincadeira, porque existe uma certa relação de meio que rivalidade entre os atores e artistas que trabalham na costa leste e na costa oeste. Os que trabalham em Nova York e trabalham em Los Angeles. Os nova-iorquinos são vistos com um nariz um pouco mais empinado, um pouco mais metidos a grandes intelectuais e tal. E o pessoal de Los Angeles é visto como, mais celebridades do que artistas. Então ele brinca um pouco com isso, até porque existe a mudança da personagem da Scarlett Johansson, que ela tá saindo de volta pra Los Angeles, saindo de Nova York de volta pra Los Angeles. E quando você tá lidando com um divórcio acontecendo em dois estados, uma família tendo se localizado em um estado e o divórcio acontecendo em outra, a complicação burocrática é gigantesca, o filme lida muito com isso. Na hora que entram o personagem da Laura Dern, o personagem do Ray Liotta e o personagem do Alan Alda, né? Que são os advogados, o divórcio que inicialmente parecia que ia ser muito consensual, que ia ser muito tranquilo entre as duas partes. Você acaba se tornando inimigos, né? Não, vira uma verdadeira guerra, inclusive financeira. A vida financeira dos dois vai pro ralo, especialmente do Adam Driver. Essa ideia, esses relacionamentos, acho que o filme discute de forma muito madura sobre relacionamentos e mostra também, tipo, o quão é difícil um dos lados aceitar quando uma das partes
cresce bastante na sua carreira. E normalmente, não existe regra, obviamente, sobre isso, mas quando o homem cresce na carreira, a mulher ela sempre dá muito apoio. Mas quando é ao contrário, quando a mulher cresce na carreira, o homem se sente muito afetado com isso. A gente teve 2 filmes falando sobre isso esse ano, que foram O A Vida Invisível, que falou de maneira bem pesada sobre isso, sobre a mulher acabar abdicando dos seus sonhos em detrimento da posição de macho alfa do homem. E você teve também um filme francês que mostra uma pianista, um escritor, e como ela abdicou dos sonhos dela em favor dele. Mas muitas vezes a gente vê aqui... Que foi o amor à segunda vista. O personagem do Adam Driver, ele é um diretor em ascensão, né? Um diretor conhecido. E a Scarlett Johansson, ela começa a galgar passos, começa a conseguir fazer coisas. E coisas que ela queria fazer antes, ele disse assim, não faz não, fica aqui, vamos ficar aqui em Nova York e tudo mais. E ela tava postergando o sonho dela, né? De seguir a carreira e tudo. E... às vezes você não percebe, mas determinados relacionamentos são atrasos nas suas vidas profissionais. E aí você tem que escolher o que que você quer. Você quer crescer como profissional, como ser humano? Ou continuar invisível. Ou continuar invisível, sabe? Porque era assim que... Porque uma hora cobra. E aí quando você tiver mais velho, você vai dizer assim, putz, que arrependimento que eu tenho de não poder ter seguido meus sonhos. E aí é quando você descobre o quão bacana é você estar ao lado de pessoas... que te empurrem pra frente, sabe? Que te coloquem pra frente. Um empurrando o outro pra frente. Né? Que casem os sonhos, sabe? Assim, pô, vamos crescer junto, vamos se apoiar e tudo mais. Quando uma parte do relacionamento começa a puxar pra baixo, começa a te frear, você começa a se questionar de, caraca, por que eu estou nesse relacionamento? Será que me faz realmente bem estar aqui? Não conseguindo crescer porque essa pessoa sempre me freia? E o mais doloroso, Juras, é ver como existe ainda carinho entre os dois. De vez em quando ela se pega chama dele de amor, de querido. Mas é muito pela costume. Sai meio acidentalmente, mas existe muito carinho realmente entre os dois, que acaba sendo minado pela circunstância adversarial que os dois se encontram. Eu vou dizer o seguinte, esse filme tem momentos assim que são sublimes, e tem um momento específico de uma discussão deles dois, que já virou meme, inclusive, que é um espetáculo. É um espetáculo de atuação. O Adam Driver, ele tá monstruoso nessa cena. É uma doação corporal, porque o filme, ele, em determinados momentos, ele é quase teatral, né? E o comportamento dele, a entrega corporal pra esse momento é inclusive absurda. É algo meta, né? Porque ele é diretor de teatro, exatamente, ela é atriz de teatro, os dois são entrega ali nesse momento, nessa cena específica, Juras, que inclusive a Netflix ela soltou essa cena e soltou o roteiro do filme. E o pessoal do scripting, ela colocou a cena sendo exibida enquanto o roteiro vai progredindo. Ou seja, eles seguem exatamente o que tinha escrito no roteiro. Não tem nada improvisado. Nada ali, né? improvisado, mas a forma como eles atuam, eles trazem uma forma tão visceral pra cena, uma doação tão física pra aquilo ali, que se torna doloroso de assistir. Scarlett Johansson também brilha muito nessa cena, porque a gente tá acostumado a ver Scarlett Johansson em papéis de super-heroína, né, e tudo, uma badass e tudo. Mas eu, particularmente, os papéis que eu mais gosto da Scarlett Johansson é exatamente desse tipo de filme. Sabe? Quando ela pode se entregar mais como atriz. Até filmes assim como Compramos um Zoológico, é um filme bem simples. Filme mais good vibe e tudo. E ela tá ali, a atuação simples também. No Her, que ela atua com a voz. E ela sempre pega um filme por ano pra atuar nesses longas um pouco mais obscuros. É legal isso. Tem o Sob a Pele que ela faz, que é um longa de ficção científica extremamente estranho, mas que ela tem uma doação gigantesca. Obviamente tem encontros e desencontros. Ela faz um filme comercial, mas ela tenta pegar um filme mais arriscado. Tem uma outra cena específica, com a cena da carta, que é maravilhosa, do Adam Driver. Quando ele pega a carta, ele dá um... Você sente, sabe... Sabe quando você olha pro personagem e você sente que ele sentiu o impacto ali, sabe? Ele recebeu o impacto que ele... Ele recebe esse sentimento, e a fotografia desse filme também é maravilhosa, porque ela usa... ela desfoca o fundo e depois foca o fundo e desfoca o primeiro plano, né? E aí ele foca no Adam Driver e o fundo tá desfocado, que tá a Scarlett Johansson lá. E aí depois ela troca o foco e tá a Scarlett Johansson recebendo também essa informação, porque ela tava escutando a leitura da carta. Que cena fantástica. Uma cena que me doeu também foi a cena do portão. A cena do portão é fantástica. A cena do portão no qual você vê os dois protagonistas e o filho juntos ali. E você nota que existe um certo jogo de...
uma certa competição. E os dois colocam na carta que eles descrevem um pro outro, Claro. que eles são extremamente competitivos. Então, a guarda da criança acaba se tornando um jogo familiar. Não, e mostra o quanto é difícil o término de um relacionamento, né? Como é difícil, principalmente quando você tem filho. Uhum. E aí, pra você entender os limites de cada um, é muito complicado, porque você tinha uma rotina totalmente diferente, você tem que se adaptar a uma outra rotina. E é muito difícil, sabe? Você vê os dois passando por essas situações extremamente complicadas, principalmente com familiares. É um filme poderosíssimo. Tem uma com metáfora um diálogo poderoso, com um texto poderoso, com uma fotografia muito poderosa, porque ela foca muito nos personagens. Metáforas visuais muito boas. Aquela da roupa de fantasma Sim. e da roupa de homem invisível. São duas metáforas muito fortes. É um filme que ele não poupa, não poupa esforços pra te trazer pra dentro daquela situação. Você tem a diferença. Como advogado, é muito interessante dar uma olhada na diferença da abordagem da personagem da Laura Dern, do personagem do Ray Liotta, do personagem do Alan Alda. O Alan Alda, que é um dos maiores good guys da história da cultura pop americana recente. Inclusive, ele se entregando pro papel, mesmo debilitado pela doença, debilitado pelo Parkinson, ele tem uma interpretação muito doce, muito sutil, como o advogado do Adam Driver. E o garoto, que é o Ozzy Robertson, ele também tem uma interpretação muito boa em um papel que é complicado. Sim. Porque ele acaba sendo o fiel da balança, quase uma bússola moral na luta que tá acontecendo entre aqueles dois. É um filme complicado, é um filme que, sim, é catártico. Ele pode ser muito importante. Eu recomendo, inclusive, para advogados que atuam na área do direito de família darem uma assistida nesse filme. Claro que é uma caricatura, o sistema americano ele é muito mais adversarial que o nosso, mas... É muito agressivo. Uhum. E agressivo que a gente sempre escuta, né? Uhum. Que o homem no divórcio, ele se arrebenta. Uhum. Ele se arrebenta. E por isso que muitas vezes nesse filme, a gente acompanha sobre a perspectiva do personagem do Adam Driver, né? Uhum. É uma forma de mostrar como é que... Apesar dele dar os dois pontos, inclusive mostrando alguns pontos em relação a Nicole, que é o personagem da Scarlett Johansson, que ela tem certa razão. Ela tem muita razão nisso. O advogado do personagem do Adam Driver, ele fala, né? Que assim, cara, é isso mesmo. A gente tem que aceitar porque as leis aqui são bem cruéis com a gente. Nota pro filme? Nota 9,5. Tem uma barriguinha ali muito pequena lá pelo meio. Agora, os momentos muito positivos do filme, eles compensam qualquer coisa. A cena do Adam Driver cantando lá no bar. Excelente. Ele colocando os sentimentos dele pra fora e você notando tudo que aconteceu ali. É um filme duro de se assistir, pesado. Você fazer uma maratona dele com Blue Valentine ou Kramer vs Kramer, eu acho que é para acabar com qualquer esperança de relacionamento. Mas que também ele traz uma certa luz no final do horizonte, sabe, em relação ele é meio... Eu não diria agridoce, não. Ele é melancólico, não. É melancólico, mas ao mesmo tempo ele consegue trazer uma certa luzinha de esperança em relação a relacionamentos com outras pessoas. Talvez as fases do luto ali, ele termina mais ou menos na aceitação, né? Uhum. E eu tô dizendo, preste atenção nas metáforas visuais do filme. O filme ele conta muito através do que está sendo mostrado. Muito pelo que está sendo dito, mas também pelo que está sendo mostrado. Na forma que está sendo mostrado. Preste atenção nos figurinos dos personagens. Existe uma progressão ali que é muito interessante. 9,5 então? 9,5. Vou dar nota 10. Filme maravilhoso, pra mim um dos melhores de 2019. É um filme poderosíssimo. Assisti no avião, voltando de São Paulo. Exatamente o tempo de viagem. É um filme fortíssimo e que traz muitas discussões. É excelente você discutir sobre ele. Uhum. Por isso, depois que você assistir na Netflix, junte os amigos assim pra conversar sobre, porque vale a pena a reflexão. Trabalha como psicólogo, como mediador, como advogado. Faz um grupo de estudos, conversa sobre o filme, Sim. Estuda na área. Nossa, o filme vai ser perfeito pra isso. Exatamente. Falamos sobre a história de um casamento. Assistiu o filme? Gostou? Deixa aqui nos comentários, aproveita para se inscrever no nosso canal e clica no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se gostou desse vídeo, joga o like! Se encontra na próxima. Tchau. Juro, esse negócio é tão pesado que a gente não tem nem uma fala final, né, pra fazer. É porque terminar é muito difícil, cara. E a gente precisa terminar esse vídeo, né? Quem diria o J.J. Abrams aí.
Putz, cara.